Paz de Jesus. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto interessante que envolve a reforma. Estamos quase terminando aí o mês da reforma e a contribuição da reforma, ela envolve várias áreas da vida das pessoas que as pessoas não conhecem, não é? Muitas coisas que a gente cresce acostumados a ver no dia a dia, na nossa vida particular, na nossa vida que envolve assim as coisas comuns que nós fazemos. Muitas dessas coisas têm influência da reforma e a gente nem sabe, né? Vou dar um exemplo assim que muitas pessoas aqui talvez até se identifiquem. Quando você vai normalmente para cidades do interior de São Paulo, os hospitais que fazem atendimento gratuito normalmente são chamados de Santas Casas ou Santa Casa. Por que esse nome? Por que Santa Casa? O que tem a ver Santa Casa com hospital? Não é? E o que tem a ver Santa Casa com reforma protestante? Então a gente vai ver que da reforma protestante, tanto o segmento católico como o segmento protestante foram as bases lançadas para várias coisas que serviam de instrução, de orientação e de auxílio para o povo. A Santa Casa é uma delas. As Santas Casas, quem trabalhava nas Santas Casas eram voluntários da Igreja Católica, de algumas igrejas protestantes, não é? Que trabalhavam com seu tempo voluntário para servir as pessoas. Então esse é o tema, Reforma Protestante e Educação Cristã. Eu já dei essa palestra, não aqui na igreja, já dei essa palestra na Associação Norte. Mas esse é o tema que a gente vai falar, ok? Um passeio pelo tempo. Por que um passeio pelo tempo? A gente vai juntar tudo aquilo que a gente tem ouvido falar nessas quintas-feiras a respeito da reforma e vamos chegar até os tempos mais modernos. Então, buscando nas fontes antigas, Oriente, Mundo Antigo e América todas. O Samuel, que esteve aqui semana passada, aliás, todos que falaram aqui, o Samuel, o Ítalo, o Léo, todos que falaram a respeito da reforma, fizeram um paralelo do mundo, né, que a gente encontrava na época da reforma. Que mundo existia? Qual era a cultura que existia? Então, irmãos, a cultura que existia era a cultura do Oriente. É o chamado mundo antigo. Tá? Hoje, você pega alguns países do Oriente, por exemplo, as mulheres, elas usam aquela cobertura, né? A burca, aquela cobertura. Elas não podem sair, por exemplo, sem o véu. Alguns lugares até hoje, as mulheres elas não votam, não podem votar. As mulheres elas não têm direito de ocupar espaços públicos, né? Então isso ainda é uma cultura, um contexto que vem lá do Antigo Oriente e está presente até os dias de hoje. E a América? De onde surgiu a América? Então nós vimos aí até, alguém comentou que o próprio descobrimento, entre aspas, da América, a busca por uma nova terra, já era algo bem bolado, vamos dizer assim. Era algo já que fazia parte, né, daquele contexto de descobrimentos, de busca de novos lugares. Tá? Então a América, ela aparece num contexto totalmente diferente do Oriente. Por isso que a gente chama de Ocidente. Então a nossa cultura, ela é influenciada por algumas coisas que vieram do Oriente, mas ela já é modificada. Por quê? Porque as pessoas que chegaram aqui, elas chegaram já com uma cultura cristã. Os Estados Unidos da América, quem foram aqueles pioneiros que colonizaram os Estados Unidos da América? Quem foram, irmãos? Os protestantes. Os primeiros a chegar lá foram os protestantes. No Brasil, quem colonizou o Brasil? Os católicos. Quando eles aportaram lá em Porto Seguro, né? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram?
Hã? Uma festa de carnaval? Uma missa. Uma missa. Por que eles fizeram uma missa? Porque eles eram católicos, eles estavam consagrando aquela nova terra para Portugal, para Deus, para Fátima, para alguém lá. Tá? Então vamos ver algumas diferenças. No Oriente, no mundo antigo, o ensino quase sempre era doméstico. As crianças aprendiam através dos pais dentro das suas casas. Não tinha escola, irmãos. Quando esses eram analfabetos ou iletrados, uma reunião era feita entre os membros da própria comunidade, onde os mais preparados se dispunham a ensinar letras e matemática, principalmente essas duas matérias, às crianças locais. Então, quando você nasceu, quando eu nasci, e atingiu uma certa idade, qual foi a orientação para nós? Você vai começar a frequentar a escola. No Oriente não havia esse costume. Vamos pegar um caso bem conhecido da gente. Qual foi o pré-primário ou a escola infantil onde Moisés estudou? Qual foi o curso de primeiro grau que Moisés cursou? Né? Onde ele aprendeu? Onde os mestres iam ensiná-lo? Dentro da sua própria casa. No caso dele, ele teve um benefício, né? Que foi criado no palácio de Faraó, os melhores, né, da época que existiam. Então, quando algumas pessoas mais preparadas, elas entendiam que a comunidade precisava aprender um pouquinho, elas se reuniam e ensinavam a comunidade, passavam para a comunidade. Em grande parte servia apenas aos mais ricos e abastados, que podiam bancar bons mestres que vinham ensinar os filhos dentro dos seus lares prósperos. Então, só reforçando aí o que eu falei, dei o exemplo do próprio Moisés. Na América, qual a diferença? Na América, graças a boa parte da colonização de europeus que já haviam experimentado a reforma, muitos países tiveram a sorte de receber as escrituras logo de cara como elemento instrutivo e de base. Os irmãos, não sei quantos aqui gostam daqueles filmes americanos, os pioneiros americanos, pessoal que chegou, aquelas carroças, né? Tinha antigamente os seriados, Bonanza, os Waltons, a família, poxa, me fugiu o nome agora, mas tinha os Waltons, né? Seriados antigos aqui, que alguns aqui nem sabem o que eu estou falando, está pensando que eu estou falando uma outra língua, né? Então, existiam esses seriados. Qual era a cultura dentro das casas? Qual era a cultura? Orar antes das refeições, orar pela manhã, crer em Deus, buscar a Deus. Né? As casas, você não via idolatria nas casas. E todo ranchinho que existia, uma fazendinha que existia, uma casa ou um celeiro, algum espaço, era destinado a quê? À escola. Eles contratavam o professor e lá estava o professor para ensinar as letras às crianças. Então isso é resultado do quê? Da reforma protestante. Caso específico eu coloquei dos Estados Unidos da América e algumas ilhas da América Central. No caso do Brasil, os padres que acompanhavam as grandes companhias de navegação, quando aqui aportaram, de imediato se lançaram a educação dos indígenas. Isso também foi realizado em outros países, descobertos debaixo da dominação europeia e de países de língua espanhola. Então, irmãos, aqui no Brasil, nós tivemos durante muitos anos os chamados colégios de padre, não é? Colégios de freira. Quem que inventou isso? Isso vem da cultura, irmãos, do descobrimento do Brasil. E por que que os padres, eles vinham acompanhando aquelas companhias de navegação, aquelas embarcações, sempre vinham os padres? Por quê? A preocupação em ensinar. O que que eles ensinavam? A catequese, a doutrina da igreja, né? E as letras, a matemática, a escrever. No caso dos indígenas, eles faziam o quê? Catequizavam os indígenas. Eu estudava isso na escola. Eu percebo que de alguns anos para cá, as escolas, elas não ensinam mais isso. Mas eu estudava isso nas escolas, não é? Que os índios, eles eram catequizados pelos jesuítas. Tá? Não vou entrar no mérito aqui, irmãos, que teve jesuíta
ruim, teve jesuíta bom, teve padre bom, padre que explorava. Eu não vou entrar no mérito, irmãos, porque nesse mundo não são todos que se salvam. Tá? Esses Quakers e outros que foram para os Estados Unidos da América também eram uns extremistas que deixaram seitas terríveis dentro dos Estados Unidos da América e eram reformados. Tá? Reformado não gosta muito de falar isso, mas é bom falar, né? Onde e como a educação funcionava? Então vamos lá. Nos tempos da colonização, do período colonial e pós-descobrimento do Brasil, em países que foram diretamente influenciados pela reforma protestante e no aspecto geral da religião cristã no mundo. Então, já dei uma dica aí de como funcionava em cada um desses ambientes aí, né? Tá? Então, no Brasil, nós tivemos uma influência grande do catolicismo, na época o chamado catolicismo da Igreja Romana. Por isso que, quando naquelas fichinhas que existiam antigamente, até para procurar emprego, tinha lá, qual a sua religião? Quem que passou uma situação dessa da religião, né? A gente ia preencher a ficha, tinha lá, qual a sua religião? Quais religiões tinham? Duas, católico ou protestante. Algumas escolas, algumas empresas tinham outras lá, porque outras não eram consideradas religiões. No caso dos Estados Unidos, já houve uma imposição através da leitura bíblica dentro das escolas tal, do protestantismo, ok? Isso aqui, irmãos, quem estuda a pedagogia estuda um pouquinho disso aqui que eu vou falar. A evolução da educação. A tradição oral. O que é a tradição oral? É aquela que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Já viu? Você está assim, ó, com soluço. Aí a sua avó chama assim e fala, vou soprar aqui na sua testa que para. Já viram isso aí? Qual outra mandinga que tem para parar soluço? Quem lembra aí? Fita vermelha. Fita vermelha. Fio vermelho. Aí você pergunta assim, mas quem que ensinou isso? Minha bisavó. Quem que ensinou a bisavó? Então, são culturas orais. Essa, no caso, é uma mandinga, é uma bobagem. Mas tem outras coisas que funcionavam. Está com dor de barriga, né? Antigamente, você estava com dor de barriga, você corria no quintal. Ou no seu quintal, no quintal do vizinho. Falava, estou com uma dor de barriga e tal. Vou pegar aqui uma erva de Santa Maria, tal, uma erva qualquer lá. Você fazia um chá. Hoje você corre para a farmácia ou para o pronto-socorro, né? Para ficar mais doente ainda. Então, a tradição oral. A tradição oral, irmãos, é aquilo que você vai recebendo. Tá? Quando nós estudamos teologia, nós estudamos muito da tradição oral. Porque a Bíblia, ela foi escrita, muitos textos da Bíblia, através da tradição oral. Não pense, irmãos, que Deus falou, Moisés, senta aí. Agora, tudo que eu te falar, você vai escrevendo. No princípio, criou Deus. Espera aí um pouquinho. Já não tinha computador. Os céus e a terra. Para um pouquinho, Moisés. Amanhã a gente continua. Não pense que foi assim, irmãos. Foi a tradição oral. Quem que falou para Moisés que ele era hebreu e que Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus tinha promessas para ele? Vocês cantaram aqui o hino, né? Deus de promessa, Deus de aliança. Então, gente, quem falou? A tradição oral. A tradição oral. A Bíblia é um livro que foi escrita, muita parte dela debaixo da tradição oral. Principalmente os primeiros 5 livros, os livros do Pentateuco de Moisés. Temos também a tradição recebida no ambiente no qual nós estamos inseridos. Ou seja, você cresce aqui em São Paulo, no começo do século passado, tinham muito aquelas vilas, né? Que depois receberam o nome de cortiços. Né? Então tinha aquelas vilas, então as famílias estavam ali, então existia um ambiente, tá? Então uma cultura daquele ambiente. Então, vou dar exemplos, né? O menino está com desenteria. Vamos levar lá na dona Catotinha, que a dona Catotinha vai fazer benzedeira.
Então, quantos de nós não cresceu nesse... Quantos irmãos crentes não sabiam que a benzedeira não tinha nada a ver com Deus, com as coisas de Deus? E às vezes não tinha nada a ver também com as coisas do diabo. Era coisa que ela aprendeu da tradição oral e ela fazia aquilo como um benefício para as pessoas, né? Então, você recebe a tradição do ambiente que você está. Eu, por exemplo, eu sempre digo que eu fui privilegiado porque o meu ambiente sempre foi esse aqui, sempre foi igreja. Então, eu fiz estudos com colegas que eram testemunhos de Jeová, eles gostavam, os pais gostavam, porque a gente ficava junto, a gente falava, ensinava. Quando eles iam falar lá, o pessoal da Testemunho de Jeová ia estudar, não esses caras que ficam batendo, e alguns mestres mesmo, né? Eles que ficam batendo não sabem nada, eles vêm com aquela decoreba. Mas eu estudava com colegas mesmo, eles gostavam, por quê? Porque viram que se conhecia a Bíblia. Então, para os pais era legal a amizade do filho deles ser um menino crente, para eles era legal. E quantas vezes, para jogar na bola lá no Sião, que hoje é a estação de metrô do Alto de Piranga, quantas vezes para jogar bola lá, a gente tinha que chegar para o padre falava: filha, você fez a primeira comunhão? Senão não pode jogar bola aqui. Aí a gente falava: fizemos, padre. Eu falava: padre, fiz a primeira comunhão. Depois, quando o padre virava as costas, eu falava: fiz a primeira, a segunda, a terceira, todas as comunhões possíveis, né? Eu sou crente. Então, mas a tradição era muito... meus primos, por exemplo, tinham esse negócio. Bença pai, bença mãe. Tradição, meio. Eles falavam assim: você não pede a benção? Falava para mim, né? Bença pai, bença mãe. Eu falava: não sei nem o que é isso aí. Pensei que eles estavam fazendo algum cumprimento em sírio, alguma coisa, né? O que é isso aí? Bença pai, bença mãe. Uma cultura, irmãos, que a gente adquire do meio onde a gente está. E vai levando isso. Às vezes nem sabe, né? Também temos a informação recebida dentro das instituições religiosas de forma geral. Tem aqui algumas irmãs que são professoras. Dentro da sala de aula, você identifica logo crianças que cresceram dentro do ambiente religioso, tanto católico como evangélico. Por quê? São crianças mais desenvolvidas. Quando tem que fazer alguma participação em grupo, elas já estão acostumadas. Por quê? Onde os nossos filhos cresceram? Eu pego as fotos mais antigas aqui, é muito engraçado, né? Essa molecada, tudo moção hoje aqui, pequenininha aqui cantando, né? Dia do pastor, eu estava vendo umas fotos lá, a molecadinha pequenininha aqui, cresceram aqui. Então isso nunca vai sair de dentro da mente deles, nunca. Por isso que a palavra, ela tem que ser inculcada no coração. Porque às vezes o jovem está pelo mundo aí, ó, uma hora ele está lá sem fazer nada, ele começa a pensar e fala: pô, meus pais me educaram lá no púlpito da igreja, no palco da igreja, eu estava lá cantando, estava lá no dia da Bíblia. Então isso que é passado nunca sai, viu, gente? Fica lá. Por isso que é importante a palavra estar na cabeça, né? Que que sofre um acidente, alguma coisa, e ele vai lembrar. Se Deus der consciência para ele, ele vai lembrar. Às vezes vai bater as botas, vai morrer, mas vai lembrar naquele momento: puxa, será que Deus se lembra de mim? Será que Deus me perdoa? Então, a informação recebida, ela é muito importante. Os meios de comunicação que auxiliam na transmissão de alguma informação útil. Hoje, nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical. A gente vive, irmãos, o período do quê? Do imediatismo. Então, ele está gravando aqui o culto, depois faz uma edição, joga lá no YouTube, tem as mensagens do domingo, as mensagens estão pregadas aqui domingo, já estão algumas no YouTube. Então você vai lá, joga o meu nome, por exemplo, vai buscar lá no YouTube, vai buscar quantas vezes eu preguei, vai aparecer pregação lá do seminário, né? Aulas que eu dei por aí, que estão salvas, estão no YouTube, vai aparecer lá. Então, você tem os meios de comunicação hoje. Você faz videoconferência, você está aqui falando com o seu computador e tem lá 20 países pendurados aqui fazendo videoconferência. Cheguei a participar de aula com alunos, aulas de hebraico na USP, com alunos que estavam lá do outro lado do mundo, lá, participando de aulas com a gente, dando opiniões, fazendo perguntas, né? Então, a evolução da educação. Hoje, todo mundo fala que o ensino do futuro é o EAD, ensino à distância. Eu mesmo já fiz vários cursos à distância.
Por quê? Você tem um computador, uma internet na sua casa, então você tem lá um professor que está te explicando. Aqui na igreja nós tivemos pessoas que fizeram o curso de extensão por à distância lá do seminário, né? Fizeram teologia. Então você tem coisas que vão aperfeiçoando, que vão chegando para ajudar. E outros mais. Uma preocupação do homem. Qual foi sempre a preocupação do homem? Está lá, ó. As crianças têm o que nas mãos? Livros. Qual a preocupação do homem? Ensinar. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele estiver mais velho, ele vai ensinar, não vai esquecer. Está no caminho? Inculca a palavra. Vai falando da palavra. Prega nos umbrais. Para quê? Para que quando ele crescer, a palavra esteja certo? Então, a preocupação do homem, passar sempre o ensino, escritos em paredes, escritos em rochas, em madeira, papiros, pergaminhos. Você pega lá a história do homem lá, no princípio, lá o tal do homem das cavernas, aquelas histórias antigas lá, as histórias do homem primitivo, vamos dizer assim, já que nós não queremos muito no homem das cavernas, né? Mas o homem primitivo, você vê o que é uma preocupação do quê? De deixar registros. Não sabiam ler e escrever. Viram aquele desenho dos Flintstones? Quem conhece aquele desenho? Né? É muito engraçado. O cara... E aquilo é verdade. Aquilo ali, aquele punção, tem um nome aquilo ali. Aquele instrumento pontiagudo, eles usavam aquilo ali. Tá? Então qual era a preocupação? Registrar. Quando você pega, por exemplo, a história da Arca de Noé, do dilúvio, a gente acha que é só a Bíblia que fala. São vários livros que falam. Então existem desenhos que mostram lá um barquinho, bichinhos andando, desenhos antigos, anteriores aos escritos bíblicos. E isso não é invenção, isso tem livros lá que tem as fotos. Quem às vezes consegue ir para museus de Londres, de Paris, tal, vai lá e estão lá algumas dessas fotografias desses lugares que foram descobertos, né, na arqueologia. Então sempre a preocupação de registrar. Por que você registra? Por que você registra alguma coisa? Por que você escreve alguma coisa? Para quê? Para mostrar. Porque virá uma outra geração. Né? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos um material. Né? Eu vou ter uma preocupação em reunir esse material, juntar numa caixinha e nós vamos deixar aí como um tipo de pedra fundamental. Nós não temos isso aqui. Nós esquecemos da pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? Quando a igreja foi levantada aqui, o que tinha de diferente? Vamos pôr, vamos pôr esse óculos lá. Por quê? Era o óculos que o pastor usava na época. Vamos tirar uma foto lá. Quantos irmãos tinham? Tinham 10 irmãos. Vamos tirar uma foto e colocar essa foto lá. Hoje a gente tem os arquivos eletrônicos, né? Mas antigamente as igrejas tinham uma pedra fundamental. Então tinha um certo lugar lá que se acontecesse alguma coisa, eles iam lá, abriam, tinha história. Como uma caixa preta do avião que é alaranjada, né? A história sempre foi uma preocupação do homem. Passar adiante suas origens, seus costumes, aquilo que sabia e queria compartilhar. Então os meus avós, por exemplo, eles cresceram, meu pai falava, né, a roça, cresceram no interior. Então eu lembro que a gente tinha uma jarrinha, assim, de argila, de barro, queimada e esmaltada. Meu pai falava, isso aqui a gente achou escavando lá onde a gente morava. Nem sei onde foi parar isso aqui. Algumas coisas de material, de metal a gente tem até hoje. Escavando. Quem será que morou lá antes deles? Então algumas coisas você percebe que eram artifícios indígenas. Que não valia, né? A gente não sabia, não dava valor. Depois que a gente começa a estudar, a gente fala, cadê o negócio? Aí não acha mais. Então, irmãos, há uma preocupação em passar adiante as origens, os costumes. Aquele negócio, você não pode comer manga e tomar leite. Não é? Por que você não pode comer manga e tomar leite? Porque você vai dar prejuízo lá por dono da fazenda. Mas você aprendeu que você não pode fazer isso. Por quê? Você vai morrer.
Por que os caras falavam isso para os escravos? Os escravos vão tomar leite. A manga estava lá, as mangueiras caíam manga no chão lá, até davam para os porcos. Mas o leite era caro, o leite se fazia o queijo, se fazia manteiga. Então o escravo não podia tomar leite. A manga podia comer à vontade, aquelas podres que estavam no chão. Então veja, uma cultura que passa, não pode. Você viu que não pode? Não pode por quê? Não é verdade? Então, são costumes, coisas que você vai compartilhando. Exemplos bíblicos. Quando a gente pega na escola, no Antigo Testamento, a gente pega, por exemplo, não vou ficar abrindo a Bíblia, irmãos, porque senão eu não vou conseguir chegar nem na metade. Quando você pega a história de Eliseu, Eliseu era quem? Um companheiro de quem? De Elias. Elias era o que para ele? Um professor. Então você pega as expressões, escola de profetas. O que era isso? Era alguém que caminhava ao lado de um servo de Deus, um profeta. Eu conheço alguém na Bíblia que usou esse expediente. Quem que conhece esse homem? O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo usou esse expediente. O que ele chegou e falou? Pessoal, quem quer me seguir, vem! Foi assim que ele fez? O que ele fez? Você, ó, deixa tudo. Foi até a mensagem de hoje aí na meditação. Ele escolheu os 12. Ele escolheu, né? Chama-se inclusive de comissão. Esses que foram escolhidos foram a comissão. O que a comissão ia fazer? Preparar o ambiente para aqueles que viriam a crer no reino de Deus. Eu coloquei até ali o gafanhoto. Quem lembra aqui do Kung Fu? Um filme antigo, né? Que tinha o chinês, aí ele ia lembrando do mestre, era o cara cego até. Então ele ensinava. Eu quando era garoto tinha raiva desse filme, não gostava dessa série aí, negócio chato. Depois de adulto você fala o quê? Poxa, que negócio legal, porque só tem ensinamento contra a violência, né? Ensinamento que a pessoa, o cara mais velho pode passar para o cara mais novo, experiências que você passou e que você diz para outras pessoas para que elas evitem de passar aquela situação. Então essa presença, ela existe. Eu coloquei alguns exemplos, né? Elias e Eliseu, como já falei, Moisés e Josué, e no Novo Testamento Jesus. Escolas que existiam, romana, com influência helenista, cultura grega, a remanescente do judaísmo, fariseus e outros grupos, que sempre existiram, ensinando o quê? Um judaísmo mais antigo, um hebraísmo. A valorização dos idosos, no Antigo Testamento também nas religiões orientais, eles valorizam a questão do idoso, as diversas escolas, né? Grego, Esparta, guerra, Atenas, cultura, duas cidades. Quando você fala Esparta, os espartanos, você lembra guerra. Quando você fala Atenas, você lembra cultura, duas cidades da Grécia. No Brasil e na América do Sul, Companhia de Jesus, jesuítas, franciscanos, beneditinos e outras ordens que vieram. Alguém aqui estudou em escola chamada escola de padre? Ou de freira? Alguém aqui da igreja? Não? E depois começaram, né? Essas escolas começaram a cobrar, né? Aí já viu. Aí entra o interesse. Então muitas pessoas cresceram numa cultura cristã católica. Quando vem para a igreja evangélica, um monte de ensinamentos, eles são o quê? Conflitantes. Mas um outro tanto de ensinamentos são o quê? Congruentes, eles se encaixam. Por quê? Você aprendeu ali. Hoje a gente estava conversando aqui, eu e o Roberto com um irmão que veio fazer um serviço aqui, e ele estava contando exemplos, né? Ele falou, estava contando numa época do exército, tal, do regime militar aqui no Brasil. Ele estava falando que ele ficava em frente a um lugar onde ele escutava as pessoas sendo torturadas, tal, e sempre alerta, né? Ele era da Polícia do Exército, da PE, sempre alerta. E ele disse que um dia lá inventaram que ia ter um atentado contra o quartel. Então ficou todos os soldados preocupados. Vai ter alguma coisa aqui. E ele estava falando que tinha uma rampa onde ficava um cara deitado e ele ficava lá em cima na vigia. Daqui a pouco todo mundo preocupado e ele escutou um tiro assim em cima da cabeça dele.
O cara que estava deitado estava preocupado, e era só uma montagem do general lá, tal, para deixar o pessoal atento, né? O cara estava tentando armar, deixar a arma dele engatilhada e soltou o tiro sem querer, passou aqui assim. Aí bateu na parede, caiu tudo, aí todo mundo correu, pensou que era ele que estava atirando, que tinha alguma coisa mesmo. Depois descobriram que era o cara que estava caído lá, né? Aí quando ele chegou na casa dele, ele tinha perto de uns 19, 20 anos, a mãe dele falou: tudo bem? O que aconteceu no quartel hoje? Não aconteceu nada. Não, aconteceu alguma coisa. E ele ficou tentando encobrir. Tentar encobrir, aí a mãe falou: não, eu sei que aconteceu alguma coisa. Como assim a senhora sabe? Alguém veio aqui falar? Não, é que eu estava lá embaixo costurando, a gente conhece essa irmã, eu aqui ela conhecemos, aqui acho que mais gente da igreja chegou a conhecer. Eu estava lá embaixo costurando, e Deus falou para eu parar com tudo, para orar por você, porque você estava passando uma situação de perigo. Isso ele contou duas situações, essa é uma delas e outra ele contou. Aí, qual era a igreja que essa irmã frequentava? A igreja da casa. Ela não era nem convertida ainda, mas Deus já falava com ela, para interceder pelos filhos dela, não é? Então, de onde vem isso? Isso vem de uma cultura que nós aprendemos. O Brasil, irmãos, ainda é um país cristão. Tá? Tem as idolatrias? Tem. Os católicos têm as idolatrias deles. Chegou agora aqui, ó, algumas semanas atrás, que era idolatria lá na cidade de Aparecida do Norte, né? Mas nós também temos as nossas idolatrias. Nós idolatramos pastores, nós idolatramos, como o irmão falou aqui, casa, igreja. Eu vou até pregar sobre isso domingo, sobre local. Então nós temos essas influências dos jesuítas, franciscanos, beneditinos e outras ordens. Temos a influência da invasão holandesa, que eram os protestantes que invadiram lá o norte e nordeste do Brasil. Então esses caras, quando eles invadiram, eles tomaram terra, fizeram cultura, e durante muito tempo a cultura protestante foi colocada lá. Você vê que no Nordeste, às vezes, tem lugares que o Evangelho, ele tem raízes. Você fala, mas de onde vem essa raiz? Se o Nordeste, o Norte e Nordeste do Brasil é tão idólatra. Essas raízes vêm das invasões holandesas e francesas. Os primeiros missionários, os Bagdis, né? Foram uns missionários americanos, norte-americanos, que vieram para cá para pregar o Evangelho, para trazer o Evangelho. Eu participei de uma igreja, né, cujo fundador era um Bagdi. Não foi um Bagdi que fundou essa igreja. Eu participei dessa igreja, fui membro lá há muito tempo. Então aí nós vemos da reforma, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, não sei se colocar ali, tem que colocar. Foram grupos que vieram da reforma e trouxeram o quê? A preocupação qual era? Ensino. Tanto ensino, o chamado secular, o fora da igreja, como o ensino bíblico. Então a necessidade de um local físico, uma casa, um prédio, um campo, é que deu ideia disso aqui. Ó. Tá? Toda vez que você vê uma igreja católica, você vê perto dela o quê? Normalmente perto da igreja católica tem o quê? Uma escola, não é assim? Aquelas igrejas mais antigas, tem escolinha lá. Até hoje, eu estava numa padaria aqui perto aqui na Água Fria, eu vi lá um passeio com escoteiros e tal. Onde funciona o grupo de escotismo? Dentro da igreja católica. Eu estava fazendo um acompanhamento de uma pessoa com problema de alcoolismo, crente, problema de alcoolismo, fazendo acompanhamento, e a pessoa falou assim: eu queria um lugar dos alcoólicos anônimos que não fosse uma igreja católica, porque a maioria dos alcoólicos anônimos se reúne dentro da igreja católica, e isso despertou inclusive uma luzinha dentro de mim, né? Eu vou procurar esse grupo, o grupo dos alcoólicos anônimos aqui, da região da Zona Norte, e vou oferecer os espaços Salão Águas para que eles possam fazer uma reunião semanal aqui, dos alcoólicos anônimos, né? Nunca tinha pensado nisso, irmão. Até o dia que veio um crente com problema de álcool. Aí eu acordei e falei: olha, quanto tempo nós perdemos, né? A igreja católica oferecendo espaço para escoteiro, oferecendo espaço para alcoólico anônimo, e a gente aí idolatrando um pedaço de cimento aí embaixo. Quantas vezes a gente podia estar falando do Evangelho para essas pessoas aí? Porque não é proibido você falar em Bíblia.
Então, irmãos, a preocupação com a educação, seja religiosa ou seja secular, foi o maior exemplo que nós tivemos da reforma protestante. A criação das escolas bíblicas dominicais e outras. Eu coloquei aqui embaixo, ó, escolas denominacionais e confessionais começam a surgir pelo mundo. Então aqui nós temos Escola Luterana, Colégio Batista, Escola Presbiteriana Mackenzie, que hoje é enorme, e outras tantas. Temos também a criação de creches, trabalhos com deficientes. Os irmãos sabem que, ó, institutos para cegos, DEBs, eu estudei isso na minha pós-graduação. Sabe quem tomava conta de louco, de cego, de pessoas com deficiências? Sabe quem tomava conta, irmãos? A Igreja Católica. Os cristãos católicos tomavam conta. Ah, mas a igreja evangélica, irmãos, se omitiu de um monte de coisa, perdeu espaço, depois acha ruim, né? Ah, mas tem uma escola lá, mas é de padre. Mas foram eles que se preocuparam em não ganhar nada e ter lá um monte de cego aos cuidados deles lá. Então, as escolas confessionais, elas começam a surgir, porque há uma preocupação. As crianças iam, a escola bíblica dominical, irmãos, a história da escola bíblica dominical, as crianças iam e não tinham o que comer, não tomavam café da manhã. Então começou a ter uma preocupação, essas crianças precisam de alguma coisa, vamos fazer uma escola, com uma merenda, tudo, e depois nós ensinamos a Bíblia para elas. Então, irmãos, hoje a gente, quando eu começo a lembrar desses estudos, eu fico assim, eu louvo a Deus, porque o melhor seminário que eu fiz chama-se Escola Bíblica Dominical. Não tem seminário melhor. E ao mesmo tempo eu lamento, irmãos, que os pais hoje em dia não dão tanto valor à Escola Bíblica Dominical. Né? Outro dia eu vi ali, uma criança chegou aí e desceu para procurar um professor, porque o professor tinha subido, não tinha aluno. Então isso aí, irmãos, é preocupante. Para uma igreja histórica, é preocupante. Ou seja, nós criamos o hábito de vir só à igreja no domingo à noite e achamos que naquela reuniãozinha do domingo à noite, que às vezes nem dá para a professora contar uma história, porque uma criança está correndo, tem que chamar outra, tal, às vezes tem uma atividade, nós achamos que ali ela vai aprender. Ela aprende aonde? Na escola bíblica dominical. Então as escolas, elas começam a surgir. A preocupação em preparar pessoas, né, também foi uma preocupação da igreja pós-reforma. Antes da reforma, quem estudava a Bíblia, irmãos? Cadê a Bíblia? Quem estudava isso aqui antes da reforma? Quem podia ter acesso à Bíblia? Só os padres lá que tinham condições, às vezes, de ir num mosteiro, em algum lugar, as freiras num convento. Então lá tinha acesso à Bíblia. Com a reforma veio o quê? A invenção da imprensa. Então a Bíblia, ela começa a ser impressa. Quando ela começa a ser impressa, ela começa a se tornar popular. Não pensa que foi que nem sempre como é hoje, não, irmão. Você vai no mercado aí, ó, tem lá uma estantezinha lá, tem Bíblia vendendo no mercado. Você quer comprar uma Bíblia para alguém, nesses mercados maiores aí, você vai lá, tem Bíblia lá, tudo quanto é tipo, quanto é preço, para você dar de presente. Então, irmãos, não tinha essa preocupação, ela vem no período pós-reforma. Um benefício que a reforma trouxe, né? Constante busca e reciclagem dos seus líderes. Então a Bíblia acessível ao povo e a liberação do ensino e do conhecimento. Isso aqui, irmãos, isso aqui é um privilégio que a gente tem, de poder estar aprendendo isso aqui. No meu tempo de começo de seminário, sabe onde a gente estudava isso aqui? Seminário. Quem sabia isso era seminarista. E chegava lá, às vezes comentava alguma coisa com a igreja. Hoje não, hoje nós já vemos o quê? Hoje que eu digo de um bom tempo para cá, nós já vemos a preocupação de passar para a igreja. Porque às vezes, irmãos, a gente consegue conversar com as pessoas, nós perdemos as pessoas, porque a gente não conhece a história. Chega, vai brigar com o católico, com o espírita, nem conhece a doutrina dos casos. Foi uma coisa muito oportuna que o Samuel falou aqui a semana passada. Não estou dizendo que você vai ler o livro inteiro, vai ler o livro dos mortos, o livro dos espíritos, né? Para você falar, mas você conhecer uma base. Você conhecer. Chegar, crente chamando espírita de macumbeiro, o cara quer morrer. É a mesma coisa que se chamar corintiano de palmeirense ou vice-versa.
Ele quer morrer. Eu não sou macumbeiro, eu sou espírita. Os caras não sabem o que eles estão falando? A mesma coisa os católicos, irmãos. Quantos católicos acessíveis, mas nós não sabemos conversar. Olha que oportunidade legal. Se eu começar a conversar com um cara desse, você buscar lá as origens. Olha, você sabia que as nossas origens são as mesmas? Ah, é? As nossas origens são as mesmas. Tudo bem que a igreja foi se desviando e tal, mas você já vai abraçar uma coisa que tem em comum, para você poder trazer a pessoa, né? Então a preocupação, irmãos, com o ensino no período pós-reforma é visível sobre o mundo. É visível, porque os horizontes se abrem. Os protestantes agora eles querem fazer o quê? Eles querem passar o conteúdo bíblico, passar o conteúdo secular, para que as pessoas não piquem na luz da ignorância. Então isso é muito importante dentro da questão da reforma. Aí o curso, essa aqui é a minha decepção, né, irmãos? Esse foi o curso que nós preparamos lá para o Ministério Infantil, lá no seminário. Graças a Deus que aqui da igreja, a Grace, né, Grace? A Thaís, foram as duas que se formaram. Tivemos uma turma. Carolzinha também. A Carolzinha também. 3 aqui da igreja. Tivemos uma turma, irmãos. Não conseguimos gente para fazer a segunda turma. Sabe por quê? E o pessoal ligava lá, quanto tempo dura o curso? É módulo, são 8 meses. O cara quer entrar, irmãos, de manhã, no intensivo, e sair à tarde com o diplominha, achando que está apto para dar aula para criança. Por isso que está essa baderna que está aí. As igrejas evangélicas estão essa baderna que está aí. Tá? Professor de criança, irmãos, tem que conhecer o quê? Bíblia. O que você vai dar para a criança? O que você vai ensinar para a criança? Bíblia. Então isso aqui foi uma, né? Cursinho, a gente preparou. Preparando aqueles que irão preparar o futuro da igreja. Então o que nossos pequenos sabem sobre a história da reforma protestante? Vocês tiveram ensino, vocês aí? Aqui na igreja? Nas salas de aula? Sobre a reforma protestante? Você teve algo? Normalmente perto do dia 31. Mas que nós aqui da igreja falamos. Mas os professores da sala de aula? Não. Não é? Falha de quem? Falha minha, do pastor. Né? O pastor tinha que estar acompanhando. Falou, comenta com as crianças porque isso é importante. Então, irmãos, que tipo de pessoas estão cuidando dos nossos filhos? Você sabe quem está lá na escola cuidando do seu filho? É uma preparação. Isso vem da cultura pós-reforma. A escola bíblica dominical, tem aqui o cara que fez, agora me fugiu o nome, né? Não dá para entrar agora, mas depois você entra nesses links aí, no YouTube. Qualquer um tem acesso, qualquer celular hoje, você pula no YouTube, na internet. Esses links aí contam a história de como surgiu a escola bíblica dominical. O nome do cara que começou, a minha cabeça me largou na mão agora. Esqueci o nome do cara. Tá? Por que começou a escola bíblica dominical? A preocupação dele. Aquelas crianças que vinham para a igreja, vinham lá buscar o ensino, e ele falou, poxa, a gente precisa dar um ensino de qualidade. É a nossa visão aqui, irmãos. O que a gente quer para as nossas crianças? Um ensino pedagógico, num ambiente cristão e com a estrutura cristã. Meus filhos, quem foi aquele? O Natan, que estudou um pouquinho na escola denominacional, né, confessional, o Betel no caso, né? O Ítalo nunca, né? Não. Então se eles não são bem preparados, aí eles saem por aí ouvindo um monte de coisa. Então fica essa sugestão aí, para depois vocês que têm curiosidade, estudar, conhecer um pouquinho a história da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, irmãos, talvez seja a maior contribuição da reforma protestante para o âmbito da igreja. Porque foi na escola bíblica dominical que vieram as ideias para escolas confessionais. Escolas confessionais, antigamente o cara orava, o cara cantava, liam-se a Bíblia, né? Hoje a gente tem uma discussão danada aí, se vai ou não, tem escola, se pode cantar, se pode orar, se não pode, o que o professor pode fazer,
porque a escola é laica e tal, por isso que a gente está muito em contato com o capelão. Não tinha as festas? Né? Eu não tinha essas festas. Eu, por exemplo, não participava de festa junina. O professor nem me chamava. Por que o professor não me chamava? O Omar é crente, não vai participar de festa junina. Né? Por quê? Porque ele é crente, ele não é o negócio dele. Eu ficava lá. Eles ensaiavam, ajudavam, ficava junto. Né? Mas não participavam. Então, irmãos, uma coisa para a gente parar, para a gente pensar. Um resgate interessante para a gente parar e pensar aí sobre essa questão do ensino. Amém?